Olá, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre geopolítica e o impacto desse conflito Israel-Hamas, tanto para a questão palestina, quanto para as relações internacionais entre os países árabes, Estados Unidos, Israel, xiitas e sunitas. Bom, no dia 6 de outubro último, fez 50 anos da Guerra do Yom Kippur. Esse conflito impactante teve repercussões significativas na história do Oriente Médio e também na do mundo, incluindo na do Brasil, que viu seu sonho de milagre econômico ir pelos ares. Esse impacto foi devido ao fato de que, como consequência, os países árabes represaram a oferta de petróleo, provocando uma grande crise econômica, ou crise do petróleo. Anteriormente, em junho de 1967, o mundo já havia testemunhado a Guerra dos 6 Dias. Naquela guerra, Israel enfrentou o ataque dos países árabes e emergiu vitorioso em apenas 6 dias. Essa guerra levou apenas 6 dias, mas os territórios ocupados por Israel fomentaram tensões que repercutem até hoje. Um ponto crucial a ser destacado de 1967, da Guerra dos 6 Dias, é a conquista da Península do Sinai, que até então pertencia ao Egito. É claro que isso causou tensões, e o ataque durante a Guerra de Yom Kippur em 73 foi uma tentativa de recuperar esse território. Embora tenham conseguido entrar na península, as forças egípcias não conseguiram realizar ataques significativos ao território principal de Israel. Já ia esquecendo de falar, esse amor incondicional entre Estados Unidos e Israel, pelo menos a declaração pública desse amor, acontece nessa guerra. Essa posição representou uma mudança, uma relativização da cautela que os Estados Unidos tinham anteriormente por causa da aproximação das relações com os países árabes. Não podemos esquecer que vivíamos a Guerra Fria e a União Soviética estava apoiando os países árabes. No entanto, esse apoio americano a Israel teve consequências, como o primeiro choque do petróleo. Em resposta ao alinhamento dos Estados Unidos com Israel, como eu disse anteriormente, os países árabes restringiram a oferta de petróleo, causando impactos econômicos globalmente e nos Estados Unidos, é claro. Além disso, essa guerra também influenciou a percepção internacional de Israel. A opinião pública mundial, que de alguma forma desde 1948 era pró-Israel, agora passa por mudanças e começa a sentir sentimentos positivos em relação à causa árabe. Yom Kippur também desempenhou um papel crucial na estratégia de troca de território por paz, particularmente em relação ao Egito. Mais tarde, o Egito receberia de volta a Península do Sinai em troca do reconhecimento do Estado de Israel. Esse reconhecimento abriu caminho para relações diplomáticas entre os dois países. É importante notar que o Egito era o maior país árabe, então seu reconhecimento enfraquecia qualquer coalizão árabe que pudesse ser formada contra Israel. Além disso, o choque do petróleo desencadeado por essa guerra teve um impacto significativo na região. A Arábia Saudita, um grande produtor de petróleo, acabou se beneficiando enormemente do aumento nos preços desse produto. Isso permitiu que o país promovesse uma ideologia sunita radical, em parte devido à sua ligação com o arabismo. Isso levou à gestação de grupos extremistas no Oriente Médio na década de 80, financiados pelos petrodólares sauditas. Agora, considerando o atual ataque do Hamas, temos algo de ineditismo. Pela primeira vez desde 1948, na chamada Guerra da Independência, houve uma invasão por terra no território principal de Israel. Isso contrasta com 1967, quando houve uma tentativa, mas Israel rapidamente controlou a situação. Na Guerra do Yom Kippur de 73, as incursões em sua maioria ocorreram em territórios árabes, a exemplo das colinas de Golã e da Península do Sinai. Então, esse ineditismo, já que décadas se passaram desde 1948 sem eventos semelhantes, pode ser atribuído a um fracasso total e absoluto da inteligência israelense. Em geral, a inteligência israelense sempre foi altamente respeitada e temida pelos inimigos. Eles sempre estiveram bem preparados e um passo à frente. Israel investiu consideravelmente em suas forças de inteligência. No entanto, na época, o serviço de inteligência indicava que o Hamas estava temporariamente neutralizado. Essa falha na avaliação da situação pela inteligência israelense foi um dos aspectos mais notáveis e surpreendentes desse conflito. Bom, gente, quando discutimos a questão palestina, temos que ter em mente que estamos lidando com dois territórios distintos. O primeiro é a faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas, localizado na região mediterrânea, nas proximidades da fronteira com o Egito. O segundo é a Cisjordânia, que é governada pelo Fatah.
e faz fronteira com a Jordânia e é limitada pelo vale do Rio Jordão. Israel tem maior preocupação em relação à faixa de Gaza, devido à sua natureza radical. O Fatah, que controla a Cisjordânia, inclusive é acusado de cooperativo demais com Israel. Mas o que é o Hamas? Bom, eu tive um professor de PI que disse certa vez em uma aula: se algum especialista disser que sabe tudo de Oriente Médio, comece a duvidar de sua expertise. O tema é por demais complexo e análises binárias não são capazes de dar conta dele. Como sabemos, a maioria dos palestinos são muçulmanos sunitas. O grupo Hamas segue uma linha religiosa radical sunita. Mas vejam só, seus principais aliados hoje são o Irã, uma teocracia xiita. Isso demonstra que essas questões não são tão cartesianas assim, mas colocam em nossa cabeça dúvidas sobre quais os objetivos de curto e médio prazo do grupo, incluindo sua aliança com o país do Ayatolá. Para além de poder militar, foguetes ou armas, o ganho político, a arma mais poderosa do Hamas nesse momento é o número ainda não declarado de reféns, mas que acredita-se ser de algumas centenas de israelenses, mas também de cidadãos de vários países. Vocês devem lembrar da comoção nacional em Israel com o caso de um militar israelense que permaneceu por anos como refém. Gilad Shalit, o soldado, foi capturado pelo Hamas na faixa de Gaza em 2006. Ele permaneceu prisioneiro até 2011, quando finalmente foi negociado seu regresso a Israel pela libertação de 1.027 presos palestinos. Imagine então o capital político que o Hamas tem em mãos hoje. Claro que há sempre o risco de que se repita uma tentativa de resgate, como a da Olimpíada de Munique de 1972, na qual os reféns israelenses e sequestradores acabaram mortos. Será que essa ação do Hamas, com apoio do Irã, tem objetivos que ultrapassam o território palestino? Será que esse conflito pode atrapalhar a aproximação entre a Arábia Saudita e Israel? Essa tentativa de aproximação vem sendo costurada há algum tempo pelos Estados Unidos. Pode ser que essa cooperação, que viabilizou o ataque do Hamas a Israel, tenha interesse em evitar a aproximação entre a Arábia Saudita e Israel, uma vez que é bem óbvio que essa aproximação é contrária aos interesses iranianos. A situação da Arábia Saudita fica difícil, principalmente em uma situação de guerra entre Israel e Hamas. Para a Arábia Saudita, estabelecer relações com Israel em um momento como esse significaria tomar partido e deixar claro que está ao lado de Israel. As condições sauditas para se aproximar de Israel sempre colocaram os palestinos na pauta. Logo, a negociação com Israel está condicionada à disposição de Israel de se envolver em negociações significativas com os palestinos. O grande problema é que o governo atual é tradicionalmente linha dura. Mais recentemente, tem tentado inclusive aumentar o seu poder ao avançar sobre o judiciário, tentando diminuir o poder da corte de limitar as ações do governo. Essas reformas têm sofrido com protesto de parte considerável da população, mas vem avançando. Mas qual é a principal base de apoio desse primeiro-ministro radical? Bom, a coligação que dá apoio a ele é formada em boa parte por grupos ultra-ortodoxos que têm ideias bem mais radicais. Eles acham que Israel precisa voltar ao antigo reino de Israel, tipo uma terra que, segundo eles, foi dada por Deus aos israelenses lá na época de Abraão, confirmada por Moisés e Josué e ratificada pelos profetas. Eles nem aceitam dar nada aos palestinos, nem território, entendeu? Essa parada de 2 estados na Palestina é considerada tão absurda quanto a tradicional visão radical árabe de jogar judeu ao mar. Para os ultra-ortodoxos, eles devem ocupar territórios palestinos e aí os palestinos viram meio forasteiros em casa e acabam saindo para o lado da Jordânia ou para outro canto. Quando pensamos no eleitorado israelense, fica evidente que há uma tendência de crescimento desse grupo, considerando o aspecto demográfico. É que essa galera ultra-ortodoxa costuma ter uma penca de filhos, enquanto os outros israelenses estão tendo cada vez menos filhos. Então, adivinha? O número dos ortodoxos, óbvio, não para de crescer. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.